Mais uma vez, para o Senhor, cada um dos amados irmãos. Irmãos, para a nossa meditação esta noite, nós começamos a pregar em Malaquias, nós vamos voltar no domingo que vem, mas eu tive a oportunidade de pregar essa mensagem no domingo passado, em uma outra igreja, e aí me senti o desejo de compartilhar com os irmãos aqui nesta noite. Aí no domingo que vem, então nós voltamos em Malaquias. Então abra sua Bíblia, desta vez na primeira carta de Pedro, já lá no finalzinho do Novo Testamento, a primeira carta de Pedro, nos versos 5 a... Primeira carta de Pedro, capítulo 5, dos versos 5 a 7. Apenas 3 versos. É a parte final ali da primeira carta de Pedro. Então, se quiser começar essa autorização, vai em Apocalipse e vai voltando, E vai voltando, vai passar Apocalipse, as cartas de João, então, Judas, aí João, as cartas de João, aí vai chegando em direção a Pedro. Mas é a primeira carta de Pedro, capítulo 5, os versos 5, 6 e 7, vários conselhos, votos, saudações finais e a bênção do apóstolo Pedro. Diz assim, versos 5 a 7, capítulo 5, primeira carta de Pedro. Rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, fingivos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Senhor Deus amado, neste momento em que lemos essa palavra, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, por meio do Santo Espírito, pois o Senhor conhece a nossa necessidade, a necessidade de cada um aqui esta noite. E em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor suficiente e Salvador, nós oramos. Amém. Irmãos, eu quero trazer aqui um histórico de quem o apóstolo Pedro. Quem era o apóstolo Pedro? Pedro, a Bíblia fala lá em João capítulo 1, verso 44, que ele era de Betsaida. Ele e seu irmão André. Mas ele morava em Cafarnaum. Nós falamos aqui, quando nós pregamos muito em Mateus, Cafarnaum, a vila do conforto, a vila do consolo, o significado. E era uma região ali de um comércio muito forte em Cafarnaum. Marcos capítulo 1, verso 21 e verso 29, naquele episódio que Jesus cura a sogra de Pedro. Então dá a entender que ele morava ali em Cafarnaum. E ele era casado, Uma vez Jesus curou a sua sogra, no capítulo 30, no verso 30 do capítulo 1 de Marcos. Provavelmente a esposa de Pedro o acompanhava em algumas das viagens ministeriais. Nós falamos isso porque Paulo, quando vai se defender, ele fala assim: será que só eu não tenho o direito de fazer me acompanhar por uma mulher irmã, como fazem os demais discípulos de Jesus? E Pedro, a educação de Pedro era uma educação assim, limitada, Talvez ele tivesse o básico. Lá em Atos, no capítulo 4, verso 13, aqueles doutores da lei falam que eles eram incultos, e Pedro estava ali no meio. E ele tinha um forte sotaque da região dele, Era quem conhecia e identificava a região dele. Lembra quando Jesus foi traído, Jesus foi entregue para ser crucificado? Pedro acompanhou, Pedro ficava ali no pátio ali, e algumas pessoas falaram assim: você acompanhava Jesus de Nazaré porque o seu modo de falar te denuncia. O sotaque dele era tão forte, Mateus 26, verso 73. Mesmo assim, irmãos, não tendo tanto estudo, Pedro provavelmente falava um pouco de grego, porque o grego era a língua quase que mundial, universal, como é, por exemplo, o inglês hoje, e ele morava numa região de forte comércio. Ele era pescador, ele precisava então de vender a sua pesca. Pedro era chamado por outros nomes nas escrituras, como por exemplo Simão e também Cefas. Aí vários textos, João vai falar isso no capítulo 1, Atos no capítulo 15, o próprio Pedro vai se identificar assim na sua segunda carta.
Paulo, aos Gálatas, aos Coríntios, vai falar inteiro ou Simão ou Cefas. Irmãos, considerando todas essas referências sobre este apóstolo que a Bíblia nos traz, nós podemos concluir que ele era um homem, assim, ele era um homem mais de campo, né? Simples, porém era um homem direto, era um homem impulsivo na sua maneira de agir. E ao mesmo tempo, Pedro tinha uma capacidade natural para exercer liderança. Tanto que na maioria das vezes, quem toma a frente para responder sempre alguma coisa quando Jesus fazia pergunta? Pedro. Mas Pedro também, ele se mostrava muito sanguíneo, né? Aquela pessoa que age de uma forma tão explosiva. Quando Jesus foi preso, ali após ser traído por Judas, lembra que Pedro pega a espada e quer matar o soldado. Malco. Não é que Pedro fosse bom de mira e cortou a orelha do soldado, ele queria matar o soldado. Mas como ele era um pescador e não um soldado, ele não sabia usar a espada. E aí ele acaba ferindo o soldado, Jesus cura aquele soldado novamente. Mas por que, irmão, que eu estou trazendo todas essas informações? Qual a importância de todas essas informações sobre o apóstolo Pedro? Porque eu quero falar com os irmãos nesta noite sobre o bom conselho do apóstolo Pedro. Pedro está aqui terminando a sua carta, ou a sua primeira carta. E ele agora vai passar alguns conselhos finais para concluir essa carta. E quando nós falamos de conselho, se alguém chega para te aconselhar ou para me aconselhar, é natural que nós olhemos assim, essa pessoa, o que ela está falando, ela merece credibilidade? Nós passamos a olhar primeiro para a vida da pessoa, para depois olhar para o conselho que essa pessoa está. Porque nós levamos em consideração a experiência e a sabedoria. Um bom conselho, ele vem carregado da experiência e de sabedoria. Por isso eu trouxe todas essas informações sobre o apóstolo Pedro. Mas, irmãos, as Escrituras, elas mostram a história, mostram o homem como ele é realmente. Nós olhamos diversos personagens, nós vamos encontrar esses personagens tendo as suas fragilidades expostas pela Bíblia. Quando eu falo fragilidade, eu não estou falando do pecado original como descendente, do pecado herdeiro, do pecado de Adão, não. Estou falando de uma forma bem específica e eu vou citar aqui alguns exemplos. Abraão foi chamado de pai da fé. Mas espera aí, qual foi o erro de Abraão? Abraão, por 2 vezes, vira para Sara e fala assim: Sara, você é tão bonita, que onde nós vamos passar, ele é bem capaz de eles, se eles souberem que nós somos casados, eles vão me matar para tomar você como esposa. Então, Sara, fala que você é minha irmã. E realmente era minha irmã, né? Mas ele não tinha que fazer isso porque Deus nos chamou para ser pai de uma grande nação. E a promessa de Deus ainda não havia se cumprido. Mas Abraão, ele precisava ter trabalhado em sua fé. Só mais para frente ele foi ser chamado de pai da fé. O que dizer, irmãos, de Davi? O homem segundo o quê? O coração de Deus. Que privilégio, né? Ser chamado de homem segundo o coração de Deus. Mas aquele homem segundo o coração de Deus, ele olha para uma mulher, ele deseja aquela mulher, ele adultera. Quando ele descobre da gravidez dela, ele tenta enganar o marido dela, ele não consegue, ele manda colocar no pior lugar da batalha para que ele seja morto, ele é morto. Então, ou seja, Davi quebra vários mandamentos de uma vez. Afinal de contas, se nós quebrarmos um mandamento, nós quebramos todos. É isso que a Bíblia nos ensina. Mas era o homem segundo o quê? O coração de Deus. Salomão, o homem mais sábio da nação. Irmãos, na Bíblia nós temos exemplos de homens que tiveram mais de uma esposa. A Bíblia não autoriza. Tanto que esses homens, a Bíblia tem questão de colocar os problemas que ele enfrentava, né? Jacó com 2 esposas e 2 concubinas. Eucana, lá o pai de Samuel, a rival que ficava humilhando Ana e assim por diante. E Salomão, o homem mais sábio do mundo, toma para si 1000 mulheres por causa de acordos políticos. Isso vai fazendo com que ele se afaste da presença de Deus, porque ele vai levantando altares para cada uma dessas mulheres. Elias, aquele profeta que nós conhecemos do desafio contra os 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Asterá, ou seja, mais de 800 profetas de ídolos.
Ele vence aquele desafio por causa do poder de Deus. Ele vê o poder de Deus descendo, tomando conta, consumindo toda aquela pedra, todo aquele local, secando aquela água. E de repente, quando Jezabel fica sabendo disso, que ele matou os profetas, ela fala assim: faz os deuses o que quiserem comigo, se amanhã tem esse horário, não matar Elias. Ele corre, se esconde aonde? Numa montanha, de medo. E ele experimentou a mão poderosa de Deus. E agora Pedro, esse discípulo que disse assim: Senhor Jesus, jamais eu vou te abandonar. Coisa nenhuma vai acontecer com você, porque eu não vou deixar. Até que Deus fala com ele: arreda-te, Satanás, né? Porque você não cogita das coisas de Deus. Ele falou isso, e agora por 3 vezes ele nega Jesus. 3 vezes. Eu não conheço este homem. Eu não conheço este homem. Você está doido? Eu não conheço este homem. E o galo canta e ele chora amargamente. Mas o tempo passa e agora Pedro está escrevendo para a igreja. A igreja da dispersão. O que é a igreja da dispersão? A igreja havia se espalhado. Lembra ali em Atos, no capítulo 9, no capítulo 8 e 9, quando começa a perseguição, os irmãos vão fugindo. Ele escreve para esses irmãos. O primeiro versículo dessa carta diz isso. Ele está escrevendo para esses irmãos como eles deveriam viver. Agora o apóstolo Pedro está escrevendo e ele vai exortar a igreja. O que é exortar? Exortar é encorajar. Tenha coragem. E mais, ele não só vai falar isso, como ele vai usar ele mesmo como exemplo. Dê uma olhada no verso 12 do capítulo 5 aí, de 1 Pedro. Diz assim: por meio de Silvano, que é Silas, não é Silas, não é de Paulo, que para vós outros é fiel irmão, como também eu considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando, ou seja, eu sou testemunha, de novo, de que esta é a genuína graça de Deus. Nós cantamos sobre a graça de Deus. A graça de Deus, irmão, se manifestou na vida de Pedro, quando Jesus, após a sua ressurreição, o confronta 3 vezes ali à beira do mar e fala assim: Pedro, tu me amas? Senhor, você sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, você sabe que eu te amo. Jesus olha bem fundo no coração de Pedro pela 3ª vez: Pedro, tu me amas? Pedro chora: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Naquele momento, irmãos, Pedro estava sendo restaurado por Jesus Cristo. E diante de todos os demais discípulos, em João capítulo 21. E sabe um detalhe importante? Jesus já havia ressuscitado, já tinha quase 40 dias. Jesus já tinha aparecido diversas vezes para os discípulos e Pedro estava no meio. Alguém pode pensar assim: olha, mas veja que essa questão tratada? Não. Por mais que ele estivesse no meio dos irmãos, no meio da comunhão, o Senhor Jesus sabia que Pedro tinha essa questão no coração dele que precisava ser tratado, que precisava ser curado. E Jesus é o único que conhece e pode tratar todo e qualquer coração. Agora esse discípulo que fora tratado por Jesus Cristo não é mais um discípulo, ele é um apóstolo, ele é uma das colunas da igreja primitiva. Não era mais aquele homem impulsivo que agia de qualquer maneira, que falava sem pensar, que não media as consequências. Agora ele escreve para aconselhar, ele escreve para ensinar a igreja de Cristo como proceder no meio de um mundo que a odeia. E não nos deixamos iludir. O mundo odeia a igreja de Cristo. Por quê? O mundo jaz nas trevas, numa luz, e nós estamos na luz. A luz não combina com as trevas. Onde está a luz não pode haver trevas. E o contrário. A vida de Pedro é tão transformada por Jesus Cristo que Paulo, quando escreve aos Gálatas, no capítulo 2, verso 9, fala assim que ele foi a Jerusalém e lá ele foi recebido pelos reputados colunas da igreja, Pedro, Tiago e João. O que é isso? É falar aquele respeitado, ele é digno de respeito. Foi a graça de Deus, irmãos, sobre a vida de Pedro. E agora Pedro pode aconselhar, e agora Pedro pode exortar a igreja com toda a autoridade que o Senhor Jesus deu e lhe ensinou. Mas qual é a exortação que Pedro traz para nós aqui esta noite? É que nós devemos ser humildes. É que nós
nós devemos ter uma opinião quanto a nós mesmos de humildade. Não se assuste, de profunda insignificância. A igreja, por mais que nós pertençamos e somos de Jesus Cristo, isso não nos coloca numa posição superior aos demais. Pelo contrário, se a igreja pensa, se alguém pensa, porque eu tenho Jesus, eu sou melhor do que está lá fora, não entendeu que realmente é graça, como nós cantamos. Pedro agora, ele não fala mais com um olhar com voz de altivez, de superioridade, ele agora fala com humildade. Ele fala para uma igreja que está sendo perseguida: vocês têm que ser humildes. Ele vai falar até de sujeitar às autoridades. E no nosso texto aqui nós vamos encontrar Pedro falando de humildade em 4 situações. E eu chamo a sua atenção para isso. A humildade não é específica de uma faixa etária. A humildade não é específica de uma faixa etária. Volte a sua atenção para o verso de número 5. Mais uma vez. A primeira frase: rogo-vos igualmente aos jovens. Ele está pedindo ou falando aos jovens. Por que Pedro fala aos jovens? Agora, os versos anteriores que nós lemos, de 1 a 4, Pedro está falando aos presbíteros da igreja. Presbíteros eram anciãos. Não necessariamente tinha a ver com idade, tinha a ver com liderança. Pedro primeiro escreve para a liderança da igreja e fala: vocês têm que ser humildes. É isso que ele fala, né? Ele fala, veja que ele fala assim, o verso de número 2 e 3, pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-os modelos do rebanho. Então Pedro falou para a liderança da igreja: vocês precisam ser exemplos de humildade. E agora Pedro se volta aos jovens. Agora ele dá a exortação aos jovens. Mas quem são esses jovens? A palavra para jovem aqui, ela é neo, né? Ela significa assim, aquele que é nascido recentemente. Aquele que é juvenil. Mas é claro que Pedro não está falando aqui para um recém-nascido, biologicamente falando. Porque o recém-nascido, ele ainda não tem a capacidade cognitiva para compreender aquilo que é falado. Tanto que, quando nós falamos com um bebê, com uma criança, nós muitas das vezes balbuciamos palavras, né? E a criança só responde. Logo, Pedro, irmãos, está falando aqui para aqueles que são mais novos na fé. Ele está falando para aqueles que são mais novos na fé, para aqueles que estão vacilantes na caminhada, para os novos convertidos. Ele está falando assim: vocês, eu estou pedindo a vocês que vocês sejam submissos aos que são mais velhos, no trato uns com os outros. A submissão aqui não é posição de ser humilhado, mas é posição de colocar-se numa posição de obediência, desde que o objetivo seja o mesmo. Paulo, quando vai escrever a Timóteo, ou quando ele escreve a Timóteo, falando sobre a escolha de presbítero e diácono, ele fala assim, que o candidato a presbítero e diácono tem que ser marido de nossa mulher, ele tem que ter bom testemunho de fora, ele não pode ser dado ao vinho, e ele não pode ser neófito, ou seja, ele não pode ser novo na fé. Porque você imagina a seguinte situação: uma pessoa que é novo na fé, chegou recentemente, aí chega um pastor ou alguém e fala assim: vou te colocar na posição de liderança. O que Paulo está falando é: essa pessoa pode ser levada a se engrandecer e achar, olha, eu cheguei agora, olha onde eu estou, enquanto o fulano de tal está aqui há tanto tempo e está sentado. Tanto que Paulo fala assim: não coloquem o novo na fé para que ele não se ensoberbeça, para que ele não caia na mesma soberba de Satanás. Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 6. O neófito é aquele que foi plantado recentemente. É o novo na fé. Então Paulo está falando que os jovens devem aprender a submissão e a humildade com aqueles que têm mais tempo de caminhada cristã. E como eles devem fazer isso? Verso 5 diz: em obediência voluntária,
Ou seja, ele vai usando aqui, olha, veja o verso 5 novamente, fingindo-vos de toda humildade. Sabe o que é isso? O escravo, naquela época, ele usava ou um avental ou uma faixa branca ao redor da cintura. Ela servia para ele fazer a limpeza das mãos, mas mostrava que ele era um servo, que ele era um escravo. É isso que Pedro está falando, né? Que nós devemos ser como esse servo. Nós devemos nos fingir, nos vestir com essa roupa da humildade. Que as pessoas têm que olhar e ver assim, olha, este é humilde. Mas é claro, irmãos, que a humildade que o apóstolo Pedro fala para nós aqui, não é para que nós tenhamos uma vida moral correta. Não. É a humildade que agrada a Deus. Que agrada a Deus em todos os nossos relacionamentos. Mesmo que o contexto não fosse favorável. Essa igreja estava sendo perseguida. E ao final do verso 5 que ele vai dizer isso, né? Olha, você tem que ser humilde. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes, Deus concede o quê? A sua graça. Então, a segunda coisa, a humildade ela é essencial no relacionamento com Deus. Porque Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá sua graça ao humilde. Já que estamos falando de conselho, você recebe um conselho e de repente outra pessoa chega e fala a mesma coisa que o outro falou sem ser combinado. E isso dá mais valor ao conselho, né? Olha, alguém me falou exatamente isso que você está falando. Pedro está aconselhando, sede humilde. E aí, quando nós voltamos em Paulo fala que Pedro é uma pessoa reputada. Pedro é alguém respeitado. Isso valoriza o conselho do apóstolo Pedro. Mas Paulo, quando fala aos Gálatas, ele fala de 3, né? Ele fala assim, olha, Tiago, Cefas e Jó. Esse Tiago aqui, não era o Tiago, irmão de João, não, que lá tinha sido morto por Herodes. Esse Tiago aqui é o que escreveu a carta, essa pequena carta que tem. E esse Tiago, meu irmão de Jesus, ele, lá em Jerusalém, quando teve o primeiro concílio, porque tinha uma questão na igreja sobre a circuncisão, ele que dá a posição, ele que dá a solução para aquele problema. E Tiago, então, em sua carta, no capítulo 4, versos 5 e 6, ele falou assim: ou supondes que em vão que a Escritura afirma, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? Antes, ele, Deus, dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tanto Pedro quanto Tiago usam a mesma palavra para falar de humildade. O que significa dizer que os dois tinham o mesmo objetivo em mente, que os dois concordavam sobre o mesmo assunto. Outra pessoa que vai falar sobre humildade na Escritura é o próprio Senhor Jesus, na bem-aventurança do Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, verso 3, quando Jesus fala assim: bem-aventurados os humildes de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Mateus ali usou uma outra palavra, mas o sentido é o mesmo. O sentido é aquele que reconhece e confessa que ele é nada diante de Deus. Aquele que reconhece e confessa a sua total dependência de Deus. Esse sentido vai de encontro ao que Pedro falou. Deus resiste ao soberbo, mas dá sua graça ao humilde. Deus é favorável, irmãos, àqueles que são humildes. Aqueles que reconhecem: Senhor, eu preciso de Ti. E é exatamente por isso esses humildes são bem-aventurados. Por outro lado, o soberbo é aquele que se acha acima dos outros. É aquele que valoriza os seus próprios meios e méritos. Eu consegui pelos meus méritos. Eu consegui porque eu sou o melhor. Salomão, em Provérbios 16, verso 5, vai dizer que o Senhor abomina todo o arrogante de coração. Pedro exortou os líderes contra a humildade. Pedro exortou os jovens contra a humildade. Pedro exorta a igreja, porque o arrogante ele não consegue nada com Deus. O arrogante tem Deus por adversário.
A humildade ela é essencial no relacionamento nosso com Deus. Mas é uma humildade que nos aponta para fazer a vontade de Deus. É uma humildade, irmão, que tem uma intenção, que tem um direcionamento. E aí a direção é a terceira coisa aqui. Veja que diz o verso 6. Vamos ler? Vamos ler juntos o verso 6? Pelo menos, vamos ler todos juntos? Verso 6 aí. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Está pesquisando sobre humildade? Achei um site aqui que coloca assim, olha, se você quer descobrir que alguma pessoa, se uma pessoa é humilde, ou você quer ser humilde, tem umas coisas bem práticas para você fazer. Você tem que ter capacidade de pedir desculpa, você tem que ter medo de errar, porque muitas das vezes a gente não faz uma coisa com medo de errar, porque se eu errar, eu vou ser criticado. Isso, na verdade, não é humildade, isso é arrogância. Os outros podem ter criticado, você não? Então faz sentido aqui, né? Reconhecer erros e falhas, aceitar críticas construtivas, pedir ajuda, ter gratidão, admitir que não sabe tudo, ouvir os outros, não fazer comparações, dar crédito a quem de direito, eu consegui, mas eu consegui porque o outro me ajudou, me orientou, me aconselhou, saber perder, compartilhar conhecimentos, não se vangloriar, valorizar os outros e aprender com os próprios erros. De acordo com esse site, isso aqui são características práticas de uma pessoa humilde. Eu creio, irmãos, que a grande maioria das pessoas praticam, se não praticam tudo, praticam a maioria aqui. Mas, irmãos, não é esse tipo de humildade que o apóstolo Pedro está falando. A humildade que o apóstolo Pedro está falando é uma humildade intencional, direcional, e essa humildade só se encontra em um lugar. O que ele diz no texto? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. É debaixo da poderosa mão de Deus que todas as coisas acontecem. Porque é debaixo da poderosa mão de Deus que Ele governa todas as coisas, independente se a pessoa vai concordar ou não, se acredita ou não. Se a pessoa acredita na existência de Deus, ela vai, Deus governa todas as coisas. Se ela não acredita, Deus governa todas as coisas do mesmo jeito com a sua poderosa mão. Mas nós, irmãos, quando nós nos humilhamos intencionalmente debaixo da poderosa mão de Deus, veja o que o restante do verso diz, para que Ele, em tempo o quê? Oportuno, os exalte. Com frequência nós nos preocupamos com o nosso nível social, nós esperamos receber o reconhecimento apropriado pelo que nós fazemos. Mas Pedro recorda ou nos aconselha que o reconhecimento de Deus é mais valioso do que o louvor humano. Todas aquelas características acima, as pessoas podem chegar e bater nas suas costas e falar assim, muito bem, você realmente é humilde. Mas a mesma pessoa que fala isso de você hoje, amanhã ela pode falar uma outra coisa porque você a desagradou. E de repente você desagradou falando a verdade. Aí você já não é mais humilde. Hoje, se falar a verdade, a pessoa olha assim, esse aqui é arrogante, ele pensa que ele é dono da verdade. Pedro está nos aconselhando, irmãos, que o crente deve ser humilde, mas humilde debaixo da poderosa mão de Deus. Não em outro lugar, mas debaixo da poderosa mão de Deus. Irmãos, é certo, a palavra de Deus fala também que Deus quer nos abençoar, mas isso Ele vai fazer no devido tempo dEle. E para aqueles que o obedecem de forma humilde, de forma intencional. Mas não é uma relação de troca. Mas Deus é bondoso, Deus é misericordioso. E nesse sentido, nesse caminho, Pedro vai mostrar uma consequência, ou uma das grandes, ou talvez a maior bênção, de nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus. Verso 7. O que diz o verso 7? Vamos todos juntos? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. A humildade, debaixo da poderosa mão de Deus, é uma arma poderosa na luta contra a ansiedade.
Já falei aqui em outras situações, em outros momentos, que a ansiedade em si ela não é um problema. Que a ansiedade é uma resposta natural. Se você tem um compromisso esperado para amanhã, você fica realmente pensando naquele compromisso. Principalmente quando se trata de saúde, né? Tem um exame médico para fazer, tem um resultado de um exame para pegar. Isso causa uma certa ansiedade. Ela é uma resposta natural. É uma adaptação que nós fazemos. Mas o grande problema da ansiedade, irmãos, é quando ela se transforma em algo que vai prejudicar o nosso relacionamento. E vai se transformando em algo que vai destruindo, se nós percebermos, o nosso relacionamento. Vai interferindo de uma forma negativa. E assim nós vamos tendo dificuldade de relacionar com o próximo. E por consequência também com Deus. Mas o apóstolo Pedro mostra para nós aqui, olha, na luta contra a ansiedade nós temos uma arma poderosa que é a mão de Deus. E ele mostra nessa luta a única posição de batalha que você precisa fazer é ficar debaixo dessa poderosa mão. E mais, quando você estiver lá, você lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Toda a vossa ansiedade. Não é parte da nossa ansiedade. Não é selecionar o que eu vou colocar diante de Deus. O apóstolo Pedro diz para nós, esse conselho é: lance sobre ele toda a vossa ansiedade. E ele vai dizer o motivo, porque ele, Deus, tem cuidado de vós. E mais uma vez o conselho do apóstolo Pedro encontra apoio em outras passagens e personagens bíblicos. Mateus capítulo 6, Jesus no Sermão do Monte, ele fala assim: não andais ansiosos de coisa alguma. Quanto que você vai comer? Quanto que você vai beber? Olha as aves do céu. Olha os lírios do campo. Nem Salomão, com toda a sua sabedoria e riqueza, se vestiu como um deles. Mas Deus sustenta cada um deles. Jesus vira para os que estão ali ouvindo, para os seus ouvintes, e diz: não valei vós muito mais do que as aves, muito mais do que os lírios. Então não andeis ansiosos: o que eu vou vestir amanhã, o que eu vou comer amanhã, porque o vosso Pai Celeste sabe que você necessita de todas essas coisas. Por isso, lance sobre ele toda a vossa ansiedade. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, dos versos 4 a 7, ele vai falar de alegria, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, e ele vai falar de oração. Ele vai falar assim: olha, você ore a Deus e faça conhecida diante de Deus a sua petição. O que você quer pedir a Deus? Fale. Mas Deus já conhece todas as coisas. A palavra não me chegou à boca, Deus já, na língua, Deus já sabe todas elas. Mas quando eu falo, eu estou demonstrando exatamente humildade. Eu estou demonstrando dependência. Senhor, o Senhor sabe o que eu preciso, mas eu vou expressar porque eu estou me humilhando diante da tua presença. Aí Paulo continua dizendo: quando nós fazemos isso, a paz que excede todo entendimento guarda a nossa mente e o nosso coração em quem? Em Cristo Jesus. Paulo não está falando de resposta para o problema. Paulo está falando de cuidado em meio aos problemas. Salmista Davi, no Salmo 37, verso 5, ele diz o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Salomão, em Provérbios 3, verso 5, ele fala assim: olha, não tente, não confie no seu próprio entendimento. Teve um profeta que escreveu: o Senhor é bom, o Senhor é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. O profeta Naum, no capítulo 1, verso 7. O Senhor conhece aqueles que estão debaixo da sua poderosa mão. Esse conhecer aqui é conhecer com intimidade, é cuidado. Pedro diz, irmãos, que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós a cada detalhe de nossa vida. E nós devemos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. E fazendo isso, dessa forma, nós vamos usufruir de uma arma tão poderosa no combate à ansiedade, já que a ansiedade é o medo do futuro. E nós não precisamos ter essa preocupação com o medo do futuro, porque o nosso futuro pertence a Deus, que é o Senhor de toda a história. O nosso futuro está nas mãos dele, está garantido nas mãos dele.
Por isso nós podemos descansar debaixo dessa poderosa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? É nesse esconderijo, essa mão é esse lugar onde nós nos abrigamos e nos escondemos. Quero concluir. Dizem que se conselho fosse bom, o conselho não seria dado, o conselho seria vendido, né? Nós precisamos, como cristãos, nós precisamos tomar cuidado com muitos ditados populares, com as chamadas frases de efeito. Muitas delas soam bonitas, trazem uma mensagem aparentemente bonita, possuem um ar de meia-verdade. Mas o reverendo Augusto Nicolemos disse que meia-verdade é uma mentira por inteiro, né? A verdade é a verdade completa, não existe uma verdade parcial. Irmãos, nós vimos aqui Pedro, um homem que foi transformado por Cristo, um homem que viveu situações desafiadoras e perdeu algumas delas de maneira vexatória, mas que no final foi algo da graça de Deus para com sua vida. Pedro foi chamado para ser apóstolo do Rei Jesus. Pedro aprendeu a humildade diretamente com aquele que mostrou na prática o que é ser humilde. E sofreu as consequências por ser humilde. Lembra o texto que nós lemos no início, Filipenses 2? O maior exemplo de humildade é o Rei Jesus, que deixou toda a sua glória, ele não usurpou, ele disse, olha assim, eu como Deus eu vou descer por causa desses pecadores. Ele desceu, ele esvaziou a si mesmo e tornou servo em forma de servo, se humilhou até a morte, morte de cruz. E agora, em Mateus, no capítulo 11, versos 28 a 30, esse nosso Deus que se humilhou e foi exaltado, ele tem o seguinte convite: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu fardo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. O bom conselho do apóstolo Pedro, irmãos, é para sermos humildes, dependentes da boa e poderosa mão de Deus. E esse conselho é elevado. Esse conselho é elevado. Se nós somos humildes, debaixo da poderosa mão de Deus, nós temos um lugar seguro, onde nós somos guardados. Porque a mão de Deus, ela é poderosa. E no tempo oportuno, como diz o texto, Deus vai nos exaltar. Se não for aqui, vai ser no céu. Isso é certo. Aqui nós não sabemos se vai acontecer ou quando vai acontecer. Mas no céu é certo que todas as lágrimas serão enxutas pelo nosso rosto. A dor não vai mais existir. Mas é preciso que nós tenhamos debaixo da poderosa mão de Deus. Vamos orar neste momento, enquanto nossos irmãos preparam, vamos cantarmos mais uma vez cântico. Senhor Deus amado, Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Deus, Senhor, sabemos que o Senhor é o Deus da graça. O Senhor resiste ao soberbo, mas concede a graça aos humildes. Pai, que essa igreja possa se humilhar, mas debaixo da tua poderosa mão. Não humilhar diante de homens, não humilhar diante de situações, mas sempre debaixo da tua poderosa mão. Ó Senhor, nos ajude nessa caminhada, pois sem o Senhor nós não vamos conseguir. Deus, que nós possamos ser humildes debaixo da tua poderosa mão, porque debaixo da tua poderosa mão nós temos a certeza que o nosso futuro está certo, seguro, porque o Senhor é o dono da história, é o Senhor desta igreja, é o Senhor de cada um. Aplica a tua palavra nos nossos corações, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais uma vez este canto? Vamos ficar de pé. Então pode ser. Ô, Gabriel, pode deixar essa projeção? Gabriel. Nós vamos fazer esse canto com a oração final e depois eu vou integrar para você. Noite cheia.
Sobre